Salve, salve, minha gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias e compartilhando conhecimento. Pois você sabe, né? Sempre quem senta nessa mesa aqui tem sempre boas experiências para compartilhar. Primeiro para mim, que estou aqui presencialmente, e claro, para você que é inscrito aqui no nosso canal do Falando Sério Podcast. E hoje eu estou aqui com uma jovem, viu? Uma jovem que tem muita experiência aqui em empreendedorismo, em investimentos e vai compartilhar um pouquinho, né, da sua expertise. Claro que ela não vai dar uma mentoria para você aqui no nosso Falando Sério Podcast não, tá? Ela vai falar um pouquinho da sua expertise nesta área, porque ela é executiva, investidora e fundadora da Ferro Dias e Com. Sabe o que é isso? Ela vai explicar para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Porque é uma consultoria internacional com sede aqui em Portugal, especializada em investimentos de alta rentabilidade, estruturação patrimonial, sucessão e valorização de ativos globais. Isso é só apenas um pouquinho para você entender com quem é que eu vou estar falando aqui hoje, já jogar na tela aqui e apresentar ela para você. Está aqui a Mayara Ferro. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso Falando Sério, tá? Obrigada pelo convite. Então, tão jovem Oi. e já envolvida aí numa grande responsabilidade, mas você já tem uma jornada aí de conhecimento bem extensa, né? No Brasil e na Europa. Tive um aprendizado muito grande com meus pais, que são empreendedores natos, então ajudou bastante essa história aí, a construção. Quando isso vem de casa, né? Quando fala assim, ó, já veio de berço, né? Já veio de berço. Você é de que estado do Brasil? Eu sou de São Paulo. Paulista. Na verdade, eu nasci paulista ou paulistana? Como é que fala? Você é da Grande São Paulo? Que local de São Paulo? Não. Eu nasci no interior de São Paulo, nasci em Botucatu. E quando tinha 3 aninhos, fui para Santos. Então, eu me considero santista porque as minhas lembranças são de Santos. Santos é litoral, já é um pouco quente, né? Já é um pouco com um clima bem tropical. Agora, lá onde você nasceu mesmo? Botucatu. Botucatu é frio, não? É mais que Santos, mas ainda não, nada se compara com aqui, né? Aqui, quando chega no inverno aqui, às vezes os brasileiros, tem brasileiros que sofrem. Eu sofri um pouquinho. Sofreu um pouquinho? Já há quanto tempo você está aqui em Portugal? Eu cheguei em agosto do ano passado. Então vai fazer um ano. Vou fazer um ano. Mas pegou então agosto, você pegou já o inverno, então? Peguei, sobrevivi ao inverno. Acho que agora eu sobrevivo ao resto. A parte difícil foi. Em São Paulo, eu falo, São Paulo, eu conheço São Paulo muito pouco. A capital, porque eu tenho um pai não, a minha mãe, irmãos, e tem um filho também que está lá em São Paulo. E na minha lua de mel passei em Campos do Jordão. E lá foi frio, lá um friozinho gostoso. Para quem vai passear assim, o frio é bom, né? É bom, vai passear, é bom. Para quem vai passear, Gramado, né? Campos do Jordão, é maravilhoso. Gramado no Sul, eu também amo. E Campos do Jordão, fui na lua de mel e depois retornamos depois com 2 anos, que é um lugar maravilhoso. É muito bom, lá é bom demais. E é bem estilo Europa, né? É bastante. A culinária é maravilhosa, realmente. É mas então, por que escolheu viver e investir aqui na Europa, especificamente falando em Portugal? Então, na verdade, assim, eu tenho, apesar de jovem, eu sou casada eu namoro desde os meus 15 anos, né? E tenho 2 meninas. E um sonho nosso, meu e do meu marido, era sair do Brasil. Então, a gente inicialmente estudou um pouco dos Estados Unidos, mas tinha a questão da língua, principalmente para as crianças, né? Que ia ser um desafio. E o meu marido tem a cidadania portuguesa, então o vô dele é português, então facilitou, assim, foi... Então você falou, vamos juntar o útil ao agradável, claro, né? Quero mudar, mas vamos para uma parte menos burocrática. Foi. E aí também tem a questão da oportunidade de negócio mesmo, já tinha começado a fazer negócio aqui, e aí era para ser. Que legal. E fala pra gente aí dessa parceria, desse investimento que é a Ferro Dias aqui em Portugal. Então, na verdade, assim, o meu background, ele é na parte de finanças, né? Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu trabalho desde os meus 13 anos e... Meu pai tinha uma agência de tecnologia, né? E isso lá em 2001, 2002. Meu pai abriu uma agência de tecnologia, então ele fazia sites, tudo, e eu comecei junto na agência. E é até engraçado que as minhas lembranças de criança é querendo trabalhar com meu pai e com a minha mãe. Porque, assim, eu cresci vendo eles trabalharem muito, né?
Eu nasci, minha mãe tinha 15 e meu pai tinha 17. Nossa, então você seguiu então aí a regra da sua mãe também, né? Começou Eu fui um cedo. pouquinho mais tarde. Você começou cedo no trabalho e também É. começou cedo na formação da família. Que legal. Foi um pouquinho Um depois, pouquinho mas depois, foi mas cedo também ainda. foi meio que parecido. Foi. É. E aí, quando eu nasci, a gente veio de uma família muito humilde, né? O meu, principalmente por causa da idade deles também, né? Era tudo muito cedo, tudo descobrindo tudo. E eu sempre vi meus pais trabalhando muito, né? E assim, quando você tá criando um negócio, você respira e vive aquilo 24 horas. E ainda mais na situação deles, que não tinha muita opção de dar errado, tinha que dar certo. Não tinha como. Não tinha plano B. Não Tem que tinha, dar tinha certo. que dar certo. Então, eles trabalhavam demais. E eu sempre quis estar inserida nesse universo. Sempre vi eles trabalhando muito e conquistando as coisas com muito trabalho. E aí, foi engraçado que esses dias eu achei o meu diário de quando eu tinha 8 anos. E uma das coisas que eu escrevi no diário foi que eu tava muito chateada com meu pai, porque meu pai não tinha deixado eu começar a trabalhar com ele. E que ele não confiava em Com mim. 8 anos você estava já revoltada que não estava trabalhando com ele. Exatamente. Caramba. E eu vejo, a minha filha mais velha hoje tem 8 anos. Eu olho pra ela e falo, meu, não imagino essa criança querendo começar a trabalhar. Mas isso muito, eu queria muito estar inserida, né? Que via muito eles fazerem as coisas acontecer, tudo, e queria muito começar. Você é filha única? Não, ou tem mais eu irmãos? tenho um irmão de 21, eu sou a mais velha de 3 irmãos, e tenho uma outra irmã de 9 anos. Ah, tá. Também, além de ser mãe muito próxima da minha mãe, assim, de idade, a minha irmã é 1 ano mais velha que a minha filha. Então, minha filha tem uma tia que é 1 ano mais velha. A história é... Olha que história interessante, né? Sua mãe começou cedo, mas depois ela deu um time aí... Total, corajosa demais, voltou de novo. Ah, que legal. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe é Lindsay. É Lindsay? Lindsay, é. Qual a origem desse nome? Americana. Americana? Americana, Ah, que legal. Olha aí, ó. Sua filha tá aqui na Europa, aqui, viu? Compartilhando a história. É isso aí. Que legal. E, bom, e aí eu sempre tive essa vontade desde sempre dentro de mim. E aí, com 13 anos, o meu pai deixou, né? Falou, não, vamos lá, vamos ensinar ela. Eles tinham já o escritório, a sala deles, que eles tinham recém-inaugurado. E aí eu comecei, de manhã ia para a escola e de tarde ia para o escritório. E na época, a agência de tecnologia era tudo muito novo no universo de tecnologia. Meu pai foi um dos pioneiros a fazer e-commerce no Brasil, ninguém falava nisso na época. Então, eu aprendia muito ali. E aí, sempre eu sempre fui meio inconformada, assim. Então, eu queria trabalhar, mas eu queria ser a melhor. Eu já queria ser a melhor. Já queria ser destaque logo. Já queria ser, E aí eu fiz muitos cursos na área. Tinha uma escola em Santos, na cidade que eu morava. Era a única escola que tinha de tecnologia. E eu fazia todos os cursos que tinha disponível nessa escola. Então, eu estudava de manhã, de tarde ia para o escritório, à noite ia fazer o curso. E era um universo muito masculino, né? E ali, porque era tecnologia. Isso a gente está falando de 2010, 2009. Não é como é hoje, né? Não é. Hoje tá tudo muito bem avançado. Hoje, Exatamente. lança algo hoje, amanhã já tá obsoleto, já tem algo novo. Já tem algo novo. Nessa época ainda estava muito início, tinha muita coisa que parecia ser muita novidade. Muita novidade. Hoje parece coisa... É lançado hoje que nem parece ser novidade, né? Algo assustador, mas não parece ser novidade, né? Algo que a gente já está preparado, parece que a gente está esperando já. É isso. É estranho se não lança, né? É verdade. Já está nessa expectativa. Vai vir algo aí que não assusta tanto assim. Não. Mas naquela época além de ser uma menina, né? Tinha 13 anos. Muito então nova. eu lembro de ir para as aulas e eu era a única menina e criança, né? E única mulher também. Então o professor era homem, os alunos todos eram homens, sei lá, deviam ter mais de 25, 30 anos com certeza. E eu ali com 13 anos. Então eu era a primeira a chegar na sala porque eu morria de vergonha. Eu não queria cumprimentar ninguém, eu sentava por último. E eu levava um caderno, porque eu tinha vergonha de perguntar pro professor as minhas dúvidas. E como meu pai era programador, eu anotava e perguntava para ele depois. Você, então, participava da aula, mas não tirava nenhuma dúvida lá? Não. Levava para casa suas dúvidas e ia pro pai lá, então, perguntar? Enchi o saco do meu pai para perguntar. Mas qual era o medo que você tinha de perguntar? E por que você tinha vergonha dentro da classe, assim? Era vergonha, era total timidez de não parecer que eu não pertencia àquilo ali, sabe? Que eu era meio que um patinho feio ali, porque, tipo, um monte de homem, um monte de adulto, e parecia que realmente eu não estava inserida, não me enxergava ali. Só que foi ali que eu comecei a me encontrar, eu gostava muito daquilo. Eu sempre, na escola, eu tinha algumas coisas que eu era muito ruim, e eu sempre pensei, putz, eu não sou boa. Mas aí eu comecei a ver que não é bem assim. Tem outras coisas que eu sou boa,
e que a escola, principalmente na minha época, a escola tradicional, assim, todo mundo tem que ter a mesma habilidade. Não tem espaço para habilidades diferentes, né? Tem que dar todo mundo no mesmo nível, né? Exatamente. Mesmo porque o ensinamento é o mesmo para todos. É o mesmo para E todos. teu pensamento era esse, não, tem que estar no mesmo nível. Exatamente, E aí, ali eu me encontrava, ali quando eu fazia os cursos e quando eu estava no escritório, eu me encontrava muito, eu me identificava muito mais com aquele universo. E aí, nos cursos também era engraçado que tinha no meio da aula tinha o coffee break, né? E aí o pessoal saía da sala para tomar café e eu ficava na sala. Porque que eu vou imagina, né? Uma criança, 13 anos, 13 que ela vai anos. ali conversar com aquele monte de adulto que tem um monte de experiência profissional? Não tinha, então eu ficava na sala. E, bom, e ali eu comecei a aprender muita coisa, e o meu pai com a agência também tinha vários funcionários que me ajudavam muito. E eu sou muito grata a essas pessoas que tiveram muita paciência comigo, que não é fácil ter paciência com quem está iniciando, né? E graças a Deus eu fui bem abençoada nesse caminho, que teve bastante gente que me ensinou bastante coisa, além dos meus pais, claro. E aí, bom, foi ali que eu comecei, e naquela época, hoje, a área de tecnologia tem o front-end, o back-end e tem o full stack, né, o profissional. Na época não era programador e web designer, e eu era muito mais na área de web designer, apesar de gostar de programação, cheguei a fazer curso de banco de dados, de linguagem de programação, de SQL, várias coisas. Gostava da programação, gostava da parte lógica, mas eu também gostava de falar com as pessoas. E então ainda não tinha me encontrado ali, sabe? Gostava daquele universo, mas ainda não era isso. E aí, isso foi indo, né? Quando foi em 2012, foi o ano que eu fiz 15 anos e foi um ano da minha vida que ficou muito marcado porque aconteceu várias coisas. Eu fiz 15 anos, comecei a namorar com o Caio, que é meu marido, e em 2012. E meu pai e minha mãe inauguraram um e-commerce dentro da agência, porque a gente até então prestava serviços para outras empresas, mas nunca tinha vendido produto, né? No caso, seu pai ele tinha uma agência que prestava serviço para empresas, para websites, fazer programação de e-commerce, tudo, mas não tinha um e-commerce. Não tinha o e-commerce da família dele, no caso. Exatamente. E aí foi nisso que a minha mãe deu um insight para ele de um dos clientes que os clientes estavam procurando uma coisa nesse nosso cliente e que não tinha, e aí ela deu esse insight para ele, que na época era enxoval de bebê, e aí ele teve a ideia de fazer um e-commerce, falou, pô, vou parar de vender serviço e vou vender produto. E aí foi o ano que a gente que inaugurou esse e-commerce. E quando foi em agosto, mais ou menos, eu fiz 15 anos, o e-commerce tinha começado também em agosto, e em setembro o meu pai foi para o interior para fazer as consultas com fornecedores, a gente comprava de fornecedores locais, meu avô também morava no interior, foi para lá para isso, e nessa época a gente fez o e-commerce dropshipping, era uma coisa que nem se falava no Brasil, e já era dropshipping. Mas no caso, o dropshipping de vocês era tipo dropshipping com estoque? Não tinha estoque. Vocês foram procurar então fornedores lá, então fazer dropshipping mesmo demanda, com a logística sob mesmo demanda. Ah, que legal. Porque assim, o grande desafio era fazer uma loja que não tivesse todo o investimento de estoque, né? Então, a saída que meu pai teve na época foi o dropshipping, que hoje está muito na moda e que na época ninguém falava disso. Ninguém nem conhecia. Não conhecia, então... fomos um dos pioneiros no Brasil a fazer isso, e aí nessa época de 7 de setembro, no feriado, eles foram para o interior, atrás de fornecedor, e eu não pude ir porque eu tinha uma prova da escola. E aí eu fui depois de ônibus, o meu pai foi me buscar na rodoviária junto com meu avô. Meu pai tinha acabado de comprar uma BMW, a primeira BMW que ele comprou. O sonho do brasileiro, não. O brasileiro ama BMW, né? As coisas na vida começam a melhorar. Pra mim era um sonho até eu comprar, depois eu comprei. Maravilha, agradeço, tá maravilhoso, né? Mas os sonhos agora aumentou para outras. Faz parte. Acho que faz parte, né? O homem tem essa vaidade, né? O homem tem essa vaidade do carro, né? Eu já falei aqui com pessoas que trabalham com estande de carro e tudo, e falam, o sonho do homem é ter um bom carro. Um bom carro, Então, teu pai realizou o sonho da BMW nessa época aí. Foi na época, e eu lembro disso porque foi a época que as coisas começaram a melhorar em casa. A gente começou a ter acesso que coisas até então a gente não tinha e tal, e começou a progredir. E aí, o meu avô nunca tinha dirigido o carro. E eles foram me buscar na rodoviária, meu pai deixou ele dirigir. Aí, na volta, eles me pegaram, e na cidade que meu avô morava, não tinha a rodoviária.
Então tinha um pouco de estrada para ir da rodoviária até a casa dele. Meu pai deixou meu avô voltar dirigindo e a gente sofreu um acidente. Nossa. Batemos de frente com um caminhão. Meu Deus, você e seu avô. Meu avô e meu pai. Seu pai também estava, ele estava acompanhando, deixou ele conduzir lá, dirigir, Exatamente. mas estava junto. Porque assim, eu fui deitada, eu tava sem cinto, fui dormindo no banco de trás, isso era 4 horas da manhã, quando eles me pegaram. Meu pai foi na frente de cinto, mas dormindo, e meu avô foi conduzindo. E meu avô dormiu no volante. Meu Deus. E aí... Olha, licença, segura um pouquinho aí. Por isso que eu falo, às vezes eu tô viajando com minha esposa, eu falo, eu não gosto de dirigir com alguém dormindo do meu lado. Porque isso acaba te incentivando a querer você também dormir. Então eu gosto hoje de viajar, de dirigir, mas alguém do meu lado conversando, tendo assunto, porque se ficar em silêncio e eu ver que alguém está dormindo, vai me dar sono também. Sono. Que foi o que aconteceu, né? Você estava dormindo lá no fundo, seu pai também dormiu, o que aconteceu? Seu avô acabou. Meu avô dormiu, mas meu avô já era obeso, já tinha diversos problemas de saúde, também não tinha um problema de apneia do sono, já tinha um histórico, assim, sabe? Que não era muito bom. E aí, dormiu. Batemos de frente com o caminhão, a BMW deu perda total. Nossa. Eu lembro, assim, que... Assim, não aconteceu nada comigo perto do que poderia ter acontecido. Eu fico aqui logo, e você, seu pai, seu avô, como ficou? Então, eu e meu pai não aconteceu nada com a gente. O meu avô, ele teve diversos problemas, assim. Quando a gente bateu, é estranho que eu relembro isso, e quem sofreu um acidente acho que deve ter essa sensação, parece que vem o gosto da batida na minha boca. É uma coisa louca, assim, sabe? Eu consigo o sentimento da batida, de estar ali, sabe? Isso é uma realidade. Eu sofri também há deve ter uns 18 anos, provavelmente uns 18 anos, um acidente, e toda vez que eu lembro, parece que foi ontem, parece que foi... Eu lembro do momento, a sensação do susto do momento, parece que fica na tua mente, gravado. Então é esse sentimento que você está falando aí, é uma realidade. E aí, assim que a gente bateu, tava muito escuro, eu acordei com meu pai gritando, pai, pai, pai. O meu avô ficou preso entre o volante e o banco, né, como ele era obeso, ficou muito preso. A gente tentou, a gente nem sabia que não podia mexer nele, né, mas tentando, ele tava agoniado, sem ar, a gente tentando mexer, não passava uma alma viva na estrada, não tinha sinal. E aí, assim, é coisa de Deus, né? De repente apareceu um carro, e até hoje eu fico em dúvida se esse carro apareceu mesmo ou se foi fato, um carro ou foi um anjo. Exatamente. E saiu uma mulher, me abraçou, disse que estava chamando a ambulância, aí logo a ambulância apareceu, e assim, comigo e com meu pai não aconteceu nada, mas meu avô teve diversas complicações, ficou 40 dias na UTI. Nossa. E assim, eu tenho certeza que Deus escreve... certo por linhas tortas, né? Foi isso que levou a gente a ficar lá no interior, na cidade que eram os nossos fornecedores. A gente ficou de setembro até janeiro do outro ano acompanhando meu avô, porque meu avô estava entre vida e morte ali, a gente não sabia como que ia ficar. E a gente ficou perto do negócio que estava nascendo. Então, fez o negócio dar certo também, sabe? Foi uma coisa que acho que se não tivesse tido esse episódio, talvez a empresa não tinha dado tão certo como ela deu. Ou seja, por uma necessidade de acompanhar lá a situação do teu avô, por esse acidente, né? Mas vocês não podiam parar, tinha que acompanhar, mas tinha que continuar no projeto. Vocês acabou também se dedicando, né? Dando foco no projeto de vocês. Porque o meu pai tinha a empresa ainda de tecnologia, então eram os dois negócios. E acabou que a gente ficou muito mais pro negócio do e-commerce, por uma necessidade da gente já estar ali, né? Tá cuidando do meu avô e tá fazendo o negócio acontecer. E aí foi o ano e eu fiquei todo esse período lá com eles, foi o ano que eu repeti de ano na escola, perdi aula de setembro até o final do ano, não concluí, e aí foi quando eu migrei também 100% pro e-commerce. E ali eu tive uma faculdade, assim, eu brinco que uma escola muito grande de como criar uma empresa e de todos os desafios que vem com isso. Que ano foi mesmo aí? Foi 2012. Em 2012. Ué, a gente tá falando em 2012. O pessoal fala da febre hoje de dropshipping, de tráfego pago, né? De Google Ads, Facebook Ads, TikTok, Pinterest e outros mais, que eu também trabalho com dropshipping, né? Mas isso eu vim ter esse conhecimento de 2019 para cá. Você em 2012 isso era muita pouca gente no mundo que estava fazendo isso. No mundo, quero falar aqui do Brasil, não que o Brasil hoje está bem avançado, né, na tecnologia dentro desse sistema de e-commerce e tudo mais, de tráfego pago, mas em 2012 a gente não via falar isso, né? Não tinha esse conhecimento. Não tinha esses nomes bonitos de tráfego pago, de
dropshipping, né? Não tinha, não. Era... Eu lembro que lá em 2014, 2015, me parece que eu ganhei um combo, né, de aulas do Facebook, para aprender o Facebook e tudo, e tinha aquilo, mas aquele eu achei tão complexo e estava tão fora da minha realidade que eu deixei de lado, eu não busquei conhecer. Em 2019, que eu iniciei, que eu falei, olha, aquilo ali fez falta para mim, se eu tivesse pegado lá, nesse gancho aí, tinha sido que tem diferente. A parte boa, né, de você começar quando, assim, ninguém conhece, apesar de ser difícil, porque você não tem informação para buscar, você aproveita uma onda, uma vertente de mercado que é muito grande, né? Que não tem ninguém fazendo. E a linguagem que o pessoal fala, né? Pega o mar azul. Exatamente, isso, total. Pouca gente estava por lá. Hoje não, hoje já tá muita gente. É difícil você se diferenciar, né? Tem muita concorrência. Hoje os funis hoje tem que ser muito bom para fazer de fato acontecer. Mas claro, é uma ferramenta ainda gigantesca e com as chegadas aí também aí das IAs, né? Ajuda mais ainda. Muito, total. É sensacional. E, bom, e aí comecei a ficar só no e-commerce e aí acompanhei todo o crescimento, o nascimento ali do e-commerce e eu sempre tive essa facilidade para lógica, e para matemática, e para planilha, tudo que ninguém gostava de fazer de documentação e tal, era mais fácil para mim fazer. Então eu sempre fui indo por esse caminho de ir para a parte mais administrativa da coisa, né? Apesar de assim, de ter acesso a todas as áreas da empresa, isso é uma coisa que eu agradeço muito, porque assim, meus pais sempre me fizeram participar muito de todos os processos, né? Então isso para mim foi muito bom, porque eu tive uma experiência de ser empreendedora muito nova, porque eu estava vivendo ali com eles todos os problemas e os desafios e as resoluções, e ao mesmo tempo a carga de responsabilidade não estava sobre mim, né? Então eu tinha só a parte boa do empreendedorismo. E aí, sempre fui para essa área de financeiro e a empresa cresceu muito, muito rápido. A gente tá falando aí em 2022, por exemplo, a gente chegou a faturar mais de 220 milhões em um ano, assim, realmente tomou uma proporção muito grande, a gente teve diversas propostas para vender a empresa e tal, e eu sempre participei muito de perto dessa parte da venda da empresa, de auditoria, de falar com o Big Four, de falar com fundo, de falar com banco, então isso sempre foi muito parte do meu dia a dia. Mas no caso você também ajudou em todo o processo da empresa, né? Tanto na parte, digamos assim, de copyright, de web design, de programação. Eu sempre estava em tudo. Acho que teu pai ficou mais na parte do contato com os fornecedores, talvez. O meu pai era o cara que tinha as ideias e eu estava muito no negócio tentando executar as ideias dele, porque o cara tem bastante ideia, então acompanhar é um desafio, mas era isso, ele colocava os projetos na mesa e a gente fazia os projetos acontecer dentro da empresa, então era bem isso, eu tinha bastante acesso a tudo, e querendo ou não, quando você tem essa parte mais financeira, você tem a parte boa de você começar a entender tudo como número e como oportunidade, né? Mas eu sempre tive essa parte de gostar das pessoas, de falar com as pessoas, e de gostar de ensinar, e de gostar de falar. Então, o meu caminho, assim, sabe? Entre... Eu não virei programadora porque eu não ia suportar ficar trabalhando eu e a tela, mas também eu não fui para uma área totalmente comunicativa, porque tem essa minha parte de número e de planilha e de administrativo que eu gosto muito também. Você ficava dividida, então, mas estava dentro de todo o processo. É isso. E aí, no final, nos anos que a empresa começou a tomar uma proporção muito grande, eu comecei a estar mais perto da parte administrativa, financeira e tal, e a gente recebeu diversos prêmios, a gente chegou a ser várias vezes a empresa, a gente foi a segunda empresa mais engajada do Brasil no Instagram. Perdemos para o Netflix, que é uma concorrência desleal, né? Vamos Netflix, falar a verdade. Não dá. Caramba! Mas a gente realmente fazia um trabalho muito diferenciado de marketing, justamente isso que você falou. A gente pegou um mercado em que estava todo mundo entendendo o que era, e a gente já fazia aquilo há muito tempo, já fazia marketing, já fazia tecnologia há muito tempo. Porque nessa época aí o pessoal, né, investia milhões, era o quê? Na televisão, em jornal impresso, em revistas, em rádio, então era o veículo de marketing naquela época aí. Era outro. Era outro. Então, era poucos que tinham esse conhecimento de usar a ferramenta digital. É isso, então, era poucos. Total, é isso. E aí a gente se aproveitou muito disso para tornar a empresa reconhecida. E aí, quando foi aí eu
teve um período da minha vida ali, eu já estava tocando todas as coisas administrativas da empresa, casei, engravidei da minha primeira filha, casei, então tive esse período ali de maternidade no meio, que era sempre a minha dualidade, porque eu queria muito ser uma mulher de negócio, mas eu queria muito ser mãe. Ó, isso você tava com quantos anos aí? Olha só pra você 19, entender. 19 anos você tava nessa responsabilidade toda e já também casada, já na responsabilidade também de mãe. 19 anos, que loucura. É isso. E graças a Deus eu tive uma rede de apoio fantástica também para conseguir... tem muita gente que não tem acesso, né? Não tem a opção de ser uma mulher de negócios e ser mãe, não dá. Não tem, mas eu me considero privilegiada porque eu tinha uma rede de apoio forte que me deu essa oportunidade de conseguir ser mãe e também conseguir continuar fazendo o que eu gostava, a minha carreira. Essa rede de apoio que você fala o quê? Da família? Da família. Da parte da tua, também do teu esposo? Que apoiou total, bem? as duas. Tanto, assim, meus pais tiveram filhos novos, né? Então, eles entendiam aquilo ali. Os meus sogros também tiveram filhos novos. Então, sim, no começo foi um choque para todo mundo, mas todo mundo apoiou muito, né? E eu tive a sorte também de ter eu tive filho novo, então a minha avó também é muito nova. Então, ela cuidou muito das minhas filhas, né? Que bom. Ela me ajudou muito, me ajuda até hoje. Então, realmente foi... O bom de começar cedo é isso, né? Que você vê ali a grade das gerações ali, tá todo mundo bem, tá todo mundo com saúde, todo mundo novo, né? Que você falou, sua avó ainda é nova. Nova. E ela já é a sua avó ou a avó da sua filha? A minha avó. A sua avó é nova, então ela já é uma bisavó, uma bisavó nova. Muito. Né? Que a tua filha tem o quê? 8 anos? A minha filha mais velha tem 8. Olha, 8 anos. Interessante E assim, a minha mãe foi mãe com 43 anos. Minha mãe foi vó com 43 anos. Tipo, é muito nova, né? O pessoal tá sendo mãe. O povo começou cedo lá na tua família lá, viu? Então... pode falar. Então, assim, a minha mãe, como eu tive filho muito cedo, a minha mãe e minha sogra trabalhando, né, no auge da carreira, não dava tempo delas serem vó, mas em compensação tinha a minha avó, que foi minha avó e que estava sendo a bisavó das minhas filhas também. Então, bom, deu tudo certo, assim. Isso que é preciso, como fala o português, isso que é preciso. É isso. Maravilha. Só para o pessoal entender, porque me chamou muita atenção aqui, né, quando eu li um pouco aqui do teu artigo, vou ver se eu consigo aqui ler um pouquinho aqui, porque... Hoje é 44 anos, tá? Então, os olhos já não Parabéns. Mais como antes, obrigado, viu? Mas aqui fala, né, com mais de 15 anos de experiência. A gente olha pra você, 15 anos de experiência, começou com quantos? Com 3 anos? Tá com cara de 18. E ela começou logo com finanças, marketing e gestão de grandes portfólios. Liderou projetos multimilionários no Brasil e na Europa, incluindo uma participação ativa na consolidação de um dos maiores e-commerce da América Latina, que ultrapassou 2 bilhões de reais em vendas em apenas uma década. Esse aqui é o projeto do seu pai? Esse é o legal, que orgulho, da minha família, é isso. Mas você mesmo hoje estando aqui, vivendo em Portugal, você ainda continua dando apoio e... Na verdade não, porque lá? assim, 2023, final de 2023, a empresa foi vendida, foi uma parte adquirida por um fundo. Então ali, uma coisa que eu sempre quis também eu assim, fiz tudo na minha vida muito rápido, né? Não deu tempo de aproveitar muito todas as fases e eu trabalhava muito desde sempre. E uma coisa que eu queria não era trabalhar menos, era ter um pouco mais de qualidade de vida, principalmente com as crianças, né? Uhum. E eu já estava com a minha segunda filha e ali eu pensei, poxa, eu tenho 2 caminhos, né? Eu vou continuar minha carreira executiva, só que é aquilo, você tem que se adequar às necessidades da empresa, né? Você não é tão livre, então tem as agendas que tem que cumprir e tem os horários que são malucos e tem problema, tem que resolver. Ou eu vou para um caminho de entender quais que são, o que eu tenho de melhor nesse tempo que eu tenho de experiência e montar um negócio meu, onde eu consiga fazer o que eu gosto. Não que eu não gostasse do que eu fazia, mas... Administrar melhor o tempo, né? Administrar melhor o tempo, exatamente. Fazer o que eu gosto e no que eu acho que eu posso agregar valor para as pessoas. E aí foi quando o momento que eu decidi sair. Então, em 2024, no começo ali, eu comecei a estudar muito sobre investimento, sobre patrimônio, sobre investir fora do Brasil, imóveis e tudo. E ali eu comecei a entender Portugal, porque todo mundo fala que Portugal é a porta de entrada da Europa, e realmente né?
E apareceu algumas oportunidades de fazer negócio aqui, e foi ali que eu comecei a testar o mercado de Portugal. Então, compramos imóveis, entendemos rentabilidade, fizemos toda a estruturação jurídica. Só que, assim, é um caminho que, se você não tiver muita força de vontade, você desiste, porque não é tão simples, É né? uma mudança, né? E toda mudança é traumática, então você tem que estar preparado psicologicamente, de fato, para enfrentar. Total, e além disso tem toda a burocracia, né, que é em volta de fazer de comprar um imóvel, de fazer uma estrutura aqui, porque não é só comprar um imóvel, né, tem muito mais, tem a parte de documentação, eu vou comprar por pessoa singular, como eles falam aqui, que é a pessoa física, a pessoa jurídica, então tem toda uma coisa que a gente teve que desbravar para entender se realmente fazia sentido. E foi ali que eu vi que, poxa, faz muito sentido. E aí foi a ideia que eu tive de começar a vender esse serviço, porque, assim, é uma coisa que eu gosto, que eu tenho facilidade e que além de toda a experiência que eu adquiri nesses anos, eu acho que o mais valioso também é a parte das relações que eu fiz, né? As pessoas que eu conheci. Então, eu conheci muita gente que tinha muito dinheiro, mas que não tinha tempo para investir direito o patrimônio, ou que eu enxergava, poxa, se essa pessoa fizesse isso aqui, olha, ela não ia precisar mais trabalhar. Aí a pessoa não tinha tempo e nem conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa, ela tá nesse processo de, poxa, tem muito dinheiro, mas também tem muito trabalho, ainda tá trabalhando muito, né? Não tem tempo para olhar para as outras coisas. Então, foi ali que eu comecei a entender que isso podia virar um negócio, né? Além era uma coisa que eu tinha passado na pele, entendido as dificuldades na pele, eu tive muita sorte de chegar aqui em Portugal com bons contatos, bons relacionamentos. Então, eu falei, bom, aqui tem uma oportunidade de fazer isso se tornar um negócio, né? No caso, você usou, então, aí, dentro da tua dificuldade, né, você aprendeu a resolver para você, e você viu, então, uma possibilidade, né, e uma oportunidade de você agora resolver para os outros poder, né, monetizar isso para a tua vida. Interessante isso. E então veio a ideia de vocês fundar essa empresa, essa parceria que você está tendo hoje, né, que abriu empresa aqui em Cascais. Vamos falar mais dessa empresa, o que é que vocês faz, né, o que é que essa empresa oferece para, vamos dizer aqui, para o pessoal que está lá no Brasil, que quer investir aqui em Portugal, para pessoas que já estão aqui em Portugal, mas ainda está perdido sem saber como, em que e como investir. Fala pra gente mais dessa empresa, dessa parceria que é a Ferro Dias & Com. É isso? Isso. A ideia é assim, só voltando um pouquinho, eu tive essa ideia de fazer a empresa e tudo, mas falei, pô, eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, preciso de um parceiro. E aí veio em boa hora, eu tive um encontro com o Edson em um dos grupos que a gente participa aqui de Cascais, e ele tava com uma ideia muito parecida com a minha. E ele tem experiências diferentes, né, na parte de blindagem patrimonial, e é advogado, então entende de áreas que seriam de muita valia para mim colocar dentro desse negócio, né? E aí eu falei, pô, e a gente junto entendeu que seria uma parceria que daria certo, né? Que a gente podia agregar e fazer junto esse negócio acontecer. Então, o que a gente faz hoje? A ideia é, as pessoas, eu quero começar a investir, por exemplo, é que, assim, tô no Brasil e quero investir, tô procurando oportunidade de investir. A gente funciona como um radar de investimento, então entende o perfil daquela pessoa, procura investimento para ela e entende qual que é o projeto de vida dela, de rentabilidade, de liquidez, do que ela está buscando e começa a achar essas oportunidades. Acha essas oportunidades, trabalha toda a parte de fazer para ela as previsões de rendimento, de fluxo de caixa. Muitas vezes a gente trabalha com alavancagem financeira de banco, porque aqui a gente tem acesso a um juros muito mais baixo, né? Então, isso é um jeito muito legal de alavancar o dinheiro. Então, entende todo esse cenário, como que vai ser comprar. Faz toda a parte de documentação, então, eu vou comprar por pessoa singular, eu vou comprar por pessoa jurídica, eu vou criar uma estrutura patrimonial aonde, às vezes não é na Europa, às vezes é no Reino Unido, às vezes é no Brasil, depende, né? Tem vários perfis, vários cenários. E aí cuida de todo o ciclo de vida desse investimento da pessoa. E o legal, assim, uma coisa que eu gostaria que tivesse alguém fazendo para mim, que sou eu que faço para mim mesma, é que você sempre tá com os números dos teus clientes na cabeça. Então, por exemplo, quem tá dentro do mercado, direto vem oportunidade de coisas de oportunidades que aqui tem muitas, mas que elas também estão restritas, que às vezes não dá nem tempo de divulgar, porque realmente o mercado tem muita procura.
Então, alguém que esteja dentro desse mercado, com os meus números na cabeça, pensando, pô, isso aqui serve para aquela pessoa lá. Isso vai ser legal, porque ela tem um patrimônio de 100, se a gente fizer isso aqui, em 2 anos vai ser 200, mas, sabe? Então, uma pessoa realmente pensando em todo esse ciclo de investimento para alavancar. Ou seja, cada pessoa tem um trabalhar diferente. Total, e isso totalmente. você faz esse estudo sentando lá na mesa, então, com o cliente, vai avaliar, então, a possibilidade, o que é que ele pensa também, não é apenas só as condições, mas também o que é que ele está pensando, né, de fato. Total. E aí... muito sobre qual que é o perfil, né? Porque, principalmente no mercado de investimento no Brasil, o pessoal tem a mania de traçar o perfil, muita gente é conservadora, o que faz total sentido no Brasil, porque rala-se muito para conseguir as coisas, então faz sentido. Tem que ter aquela segurançazinha, exatamente. Né? E aí a pessoa traça seu perfil que é conservador, escolhe a carteira, mas esquece de escolher uma coisa que vem antes, que é a moeda. Então, assim, as pessoas confundem muito isso, que antes de você escolher a qual carteira, onde que você vai colocar o seu dinheiro, você tem que decidir qual é a moeda. Porque se você é conservador, você investir num real, que é muito mais volátil, que tem muito menos previsibilidade do que um euro, por exemplo, que o euro a gente consegue prever, a gente sabe que as variações não são tão intensas. Porque aqui os juros, né, são bem mínimos. Né? Exatamente. Em comparação ao Brasil. Sim, total. E aí a pessoa começa a enxergar que, poxa, talvez eu sou conservadora, mas eu nem vi a possibilidade de realmente investir numa moeda que é muito mais conservadora do que essa aqui, que é o real. Entendeu? Então tem muita essa confusão. E a primeira coisa que a gente trabalha é nisso, é de entender o perfil. E aí, com base no perfil, aqui na Europa tem para todos os estilos, né? Desde o ultra conservador até o mais agressivo. Aí sim a gente consegue entender o que a pessoa procura e o que ela busca, né? Entendi. Então, no caso, Maiara, esse projeto teu, da empresa aqui, da Ferro Dias e Com, foi depois do teu processo, né, de adquirir, então, aqui o teu imóvel, que veio a ideia, então, de investir nessa área. Mas quando você chegou aqui, ou até mesmo antes de sair do Brasil, qual era o teu projeto para vir aqui para Portugal? Eu não tinha projeto. Não tinha. Você queria sair do Brasil, queria uma qualidade de vida. Eu queria não tinha qualidade projeto de profissional vida. ainda. Na verdade, eu já estava trabalhando com projetos em Portugal, mas eu não tinha o projeto ainda de criar a empresa, né? Eu vim para cá muito com viés de buscar a qualidade de vida, buscar uma educação melhor para as crianças e entender o que eu ia fazer. E então foi isso, foi esse o processo. E como que tem sido, então, essa experiência? Porque a ideia da empresa, desse projeto todo, ainda é novo. Como tem sido essa experiência? Olha, tem sido muito positiva. A gente tá vendo que realmente é uma coisa que não existe ainda no mercado, né? Que não tem alguém que te proponha todas essas soluções. Hoje, se você tá no Brasil e você quer comprar um imóvel aqui na Europa, se você não tem alguém fazendo isso por você, você não consegue. Você tem que ter alguém te representando, né? E não tô falando só na parte de documentação, não. Tô falando na parte mesmo de buscar oportunidade. Porque as oportunidades, elas não vão pros sites. Realmente, o que é oportunidade, ela tá no off-marketing, né? Que o pessoal chama aqui. Então, não dá tempo de ir para o mercado. Então, ter uma pessoa que tá ali dentro, inserida nos grupos, nos relacionamentos e nos contatos, acaba facilitando muito você ter bons negócios, né? Você encontrar essas oportunidades. Que é a questão das informações, né? Quem tem as informações certas, aí tem as oportunidades imperdíveis. É isso. Mas me diz uma coisa, você falou aí sobre o perfil e tudo, mas qual é hoje o perfil hoje dos teus clientes? É mais perfil de brasileiros que já está aqui em Portugal ou de brasileiros você tem buscado também possíveis clientes lá no Brasil que pensam em investir aqui, que pensam em morar, ou então ainda morando lá investindo aqui? O meu perfil hoje é realmente mais os brasileiros que ainda estão no Brasil e estão querendo entender o mercado e investir aqui. Também tem alguns projetos com brasileiros daqui, mas o core mesmo é solucionar esses desafios que os brasileiros têm de conseguir construir o teu patrimônio aqui na Europa, é isso. E em termos de teus filhos, a tua menina tem 8 anos, é outra menina? São duas? Outra menina. Tem quantos anos? Tem 4. Mas agora você está podendo respirar melhor, agora poder sim. usufruir melhor aí a tua família, o bom casa. De trabalhar com clientes brasileiros também é isso, né? Tem o fuso, então acaba que de manhã eu tenho a manhã um pouco mais livre,
né? Porque os clientes ainda estão dormindo, e aí depois do almoço começa mais a movimentação. Então eu tô conseguindo dividir muito melhor a agenda, né? E assim, você tem, quando você tá fazendo um negócio seu, você tem a liberdade de fazer aquilo na hora que você quiser, e enfim, e encontrar o teu melhor horário, né? Então isso é E uma agora qualidade. no verão, né? Que aqui no verão os dias ficam bem maiores. Né? Antes estava 18 horas, já começava a cair o A sol. tristeza. Agora não, agora já está começando aí até às 19h30 e quando chegar o verãozão mesmo, você vai ver aí às 21 horas ainda Ainda tá tá o claro. dia ainda aqui. É Então isso é delícia. maravilhoso. Para mim foi um choque o primeiro verão que eu passei. Eu falei, nossa, cara, eu olhava assim, nossa, 9 horas ainda é dia. Isso é bom demais, né? É bom. É sensacional. Maiara, me diz uma coisa. Vamos aqui agora falar aí, talvez, para os jovens, principalmente as mulheres, né, que às vezes ficam sem saber o que fazer da vida, se está preparado, não, ainda é muito cedo, não vou agora. E você, que contou aqui da tua experiência, que com 13 anos, já em sala com pessoas adultos, com homens, fazendo aí... com muita ousadia, buscando conhecimento, e começou cedo, tanto na questão de empreender, de trabalhar mesmo com afinco, quanto também na questão de família. O que é que você fala, então, para essas meninas hoje, essas jovens, né? Eu creio que você não vai aconselhar também quem tem 15 anos a fazer o mesmo que você, porque não foi fácil, né? Não foi. Você falou, você teve aí um grande apoio da família e graças a Tive. Deus deu tudo bem. Mas não é fácil não hoje, é. né? A realidade não é bem assim. Não. Mas o que é que você aconselha para essas jovens que têm esse pensamento de formar família, de se integrar também no mercado de trabalho, de empreendedorismo? O que é que você passa para elas? Olha, eu acho que assim, se você quer conquistar as coisas, você precisa, isso que você falou exatamente, ter ousadia e coragem. E, assim, acreditar muito que você é capaz e que você vai... Assim, na maioria das vezes você vai achar que você não tá preparado, mas, assim, você se prepara no percurso, né? No caminho você se prepara. Se você esperar estar preparado para fazer alguma coisa acontecer, acaba que não vai acontecer. Já perdeu o time, já tá tarde demais. Então, isso é uma coisa que até hoje eu tento me lembrar disso, sabe? O feito, ele é melhor que o perfeito. Então, vai com as ferramentas que você tem, vai com os caminhos que você tem e cara... Entender de pessoas, entender é muito mais do que fazer negócio. Você entendendo de pessoas, acho que você já tem muito do caminho andado, né? Então, é isso. É ter ousadia e confiar em si mesmo, é isso. Isso é sensacional você falar, né? Essa fala, ela é poderosa, porque às vezes as pessoas ficam buscando a perfeição. Ah, não vou fazer não, porque não está perfeito ainda, não sei o quê, e acaba, né, vivendo ali a mediocridade e nunca faz, porque está esperando a perfeição. Então eu acho interessante isso, eu sempre digo, faz com o recurso que você tem. É isso. O que tem em tuas mãos, bota para acontecer, porque vai se aperfeiçoando no percurso, né? Total. É o processo, o processo faz parte. É no processo que você aprende, é no processo que você aperfeiçoa e é no processo que acontece, né, o resultado que você quer, que você tanto almeja. Isso é sensacional. É isso. E como você conheceu o Edson? Então, o Edson eu conheci, o Edson é um grande amigo do meu pai, né, o meu irmão, eu tenho um irmão o meu irmão ele corria, né, ele corria de carro, o filho do Edson também corria de carro, então eles ficaram amigos, meu pai e o Edson, então acho que conheço o Edson desde que eu tinha 14, 15 anos, assim, então já é de família, já. Que legal. Bastante amigo do o meu Edson, pai. Eu tive né, o prazer de conhecer Edson recentemente, e aqui em Portugal tem muito disso, né? A gente tem que chegar aqui e tem que estar fazendo esse network, conhecendo pessoas. Eu ultimamente assisti uma série que foi até no YouTube, que foi falando sobre a pós-pandemia, de alguns empresários para se reerguer e tudo. E eu vi uma série chamada 90 Dias para Ficar Milionário, parece que é bem isso. No YouTube, eu conheci um cara que eu fiquei fascinado por esse cara, que acho que a pronúncia acho que é esse, é Grant Cardone. Ele é hoje já acha bilionário americano, né, que ele com apenas $100, uma caminhonete e um celular, né, sem contatos. Ele tinha que ir para uma cidade e nessa cidade ele formar, né, novos contatos, né, e formar também uma empresa para dentro de 90 dias essa empresa valer $1 milhão. Então eu tive aprendizado gigantesco aqui, com vários insights desse cara. E um que ele falou que eu estou vivendo isso, antes de assistir a série,
que é fazendo o quê? Eu sempre fui da comunicação, né? Depois dos 11 anos, sempre fui envolvido na comunicação. Eu amo conhecer pessoas e suas histórias, por isso que o lema aqui do Falando Sério é isso. Falando Sério, a gente entrevista todos, fala sobre tudo, conhecendo, né, as suas histórias, suas experiências de vida pessoal e profissional. Então, eu sempre tenho essa paixão de me conectar com pessoas. E aí, uma coisa que o Greg falou foi isso, que se você quer ser bem-sucedido na vida, conheça pessoas, tenha contatos, porque contatos te levam a contratos, e a contratos te leva em receitas gigantescas. Então, eu gosto de conhecer pessoas, e Edson é uma dessas pessoas que eu conheci aqui. Ainda não fechamos negócio ainda, já tivemos algumas reuniões, mas eu vejo que tem possibilidade no futuro aí a gente fazer negócios, mas fico feliz de conhecer você através do Edson e saber que vocês estão com um projeto aí ousado, gigantesco, que vai ajudar muita gente, principalmente aos brasileiros que pensam em migrar. E como estava falando lá do início, que você falou, né? Pensava de ir para os Estados Unidos. Sua mãe é americana? Não. Sua mãe tem um nome americano, mas ela é só brasileira. O nome, é brasileira, Mas o pensamento do brasileiro, quando fala em migrar, logo tem um sonho americano, né? Que é ir logo para os Estados Unidos. Mas aí não é fácil. Não é fácil. Eu digo, toda mudança é traumática. Mas a mudança do Brasil para Portugal... Ela é menos, é né? menos. Tem a questão da língua, a questão da culinária, tem a questão documental, né? Essa questão de documentos. Então, é bem, digamos assim, mais fácil. É mais fácil, É menos burocrático. É isso. Então, para os brasileiros aqui, como o Edson que fala muito isso, não, que o Portugal é considerado a entrada, a porta de entrada da Europa. E, de fato, é por esse motivo. Para os brasileiros aqui, é a porta de entrada. Muitos vêm, né, do Brasil, fica um tempo aqui em Portugal, consegue documento e acaba indo para um outro país para investir, para viver, para trabalhar, e faz parte. Outros não, já chega e se sente bem em viver aqui, investir aqui, e vida que segue. E isso é muito bom. E você, nesse 1 ano, vai fazer 1 ano ainda, né? Vai fazer 1 ano em agosto, Qual os teus planos? É de permanecer aqui ou pensa em aprofundar mais, explorar mais a Europa? Olha, eu gosto muito, tô gostando demais daqui. O meu marido, ele é da área de tecnologia, então ele gostaria de ir para os Estados Unidos, mas eu falo para ele que eu acho que vai ser uma briga em casa, porque eu não sei se eu saio daqui não, viu? Tô gostando demais daqui. Acho que é isso que você falou, de toda mudança é traumática. Mas você tem coisas aqui que te fazem sentir um pouquinho em casa, né? Então, isso acho que é um diferencial grande. Às vezes eu esqueço que eu tô fora do Brasil. Para mim, eu tô num estado que não é a Bahia, né? Diferente aqui, não é igual a Bahia. Claro, Jamais não é igual a Bahia. Não tem como. Mas como eu conheci bastante a parte do Sul, conheci várias cidades também do Nordeste. Então, o Brasil é gigantesco, é muito grande. Então, às vezes, eu penso que eu estou em algum estado do Brasil, porque eu encontro brasileiros todo o tempo, os portugueses também, muito português, gente boa que eu conheci aqui. Então, às vezes, eu me sinto que eu tô em algum lugar do Brasil. Né? Verdade, Por que eu falo isso? Porque eu morei na Ásia. E aí já lá é uma cultura totalmente diferente, né? Então, eu estava em um outro mundo, era um outro... outro cenário. Comportamento, total. Relacionamento, a culinária, é um outro cenário. Mas aqui não, aqui em Portugal eu me sinto, parece que eu estou em um estado do Brasil, bem tranquilo. É verdade, pensando assim é verdade. Você também tem esse sentimento? Tenho esse sentimento. Acho que o que falta aqui realmente é as pessoas que a gente ama, que a gente deixa no Brasil, né? Porque o resto... tanto a culinária, até o clima, o pessoal reclama muito do clima, mas tem as belezas do clima, né? Do inverno, de recolher e de você ficar... tudo, se você parar para enxergar as coisas e as culturas, tem muita beleza, né? Então, é isso. Realmente, tá sendo muito positiva a experiência. Então, a gente já estamos quase que chegando aqui ao final desse bate-papo e, né, fico muito feliz de conhecer aqui a Mayara Ferro e falar desse projeto, né, que ela está aí, que ela tão rápido, né, resolveu o seu problema e já desenvolveu essa ideia de abrir essa empresa, né, essa parceria aí para resolver também problemas de outras pessoas. É isso. Nem só resolver um problema, mas também trazer resultados para quem queira investir aqui. E também, às vezes, as pessoas, as pessoas investem e elas... assim, é que tem uma diferença entre você ser investidor e você investir. O investidor, ele estrutura tudo para ele não ter problema e para ele não... Porque assim, se você compra um imóvel hoje, você investe no imóvel, se você não faz ele da forma certa, o teu lucro, metade
vai ficar no imposto, a outra metade vai ficar num negócio que você não estruturou direito, num contrato que, putz, não tem a projeção certa de rentabilidade, enfim, tem várias coisas para você analisar. Então, tem essa diferença de você começar certo, né? De você dar esse passo, que é um passo grande na vida de qualquer pessoa, que é começar a investir, ou até de você já ter um investimento e deixar isso, tornar isso realmente um processo, uma estrutura, né? Mais organizado, né? Com conhecimento, de fato. Sim, é isso. Porque senão as coisas acabam se perdendo, né? Às vezes a gente nem imagina que a gente pode ter um problema, mas o que difere o sucesso não é só quem tem ideia milionária e quem faz negócio, é realmente quem permanece no mercado. Então, acho que é isso, né? Você tem que ter essa visão de estruturação desde o começo, assim. Boa, esse site aí dá um corte poderoso aí. Tá bom? Voltando a falar um pouco aqui, né? Porque o que eu te falei, eu trabalhei com dropshipping e pensei até em voltar essa semana, estava ali abrindo os meus processos, a minha hospedagem de sites, olhando lá os meus domínios, que uns até já venceram e tudo, e eu pensando em voltar. Você chegou a analisar também esse mercado aqui para Portugal? Você pensa em voltar? Tem um projeto que é com produtos, né? Daí não dropshipping, mas com venda de produto, um projeto que eu tenho junto com meu esposo e assim, eu acho que é aquilo. Acho que a nossa mente tem que ser muito aquela de que a gente tem que ter o nosso negócio principal, mas a gente também tem que ter as outras coisas que nos tragam o plano B e o C, né? Quem tem um negócio só acaba que não tem nada, né? Então é isso, a gente pensa, tem projetos, mas hoje o meu foco, Maiara, tá mais nessa parte de ajudar outros empresários e investidores a construir esse patrimônio aqui. Esse teu foco, então, é ajudar as pessoas, mas claro que você também tem em paralelo aí teus... Vai usar, você tem o conhecimento, tem expertise, você não vai deixar também de fazer isso. Teu esposo também, ele é programador, ele trabalha também nessa área também? Também na área de tecnologia, ele é programador, presta serviço para empresas americanas hoje, e aí tem esse projeto do dropshipping da Amazon, enfim, tem diversos projetos que assim... acho que o segredo tá nisso, de você não colocar... O meu pai sempre falou que não pode ter todos os ovos numa mesma cesta, né? Verdade. E isso faz muito sentido. Isso é uma palavra que o Urban falou, né? Um americano, ele falava assim, que é um perigo você colocar todos os ovos em uma cesta só, porque no dia que a cesta cair, perdeu todos. Perdeu então, todos, então é isso. Mas não pode deixar de ter foco, né? Porque às vezes a gente vê muita gente fazendo muita coisa e não foca em nada, e as coisas que ficam pela metade também não é o caminho, tem que encontrar esse equilíbrio, né, entre o teu negócio principal, dividir sua agenda, é isso, né, o segredo é você conseguir administrar teu tempo. Maravilha, sensacional. Agora, quando a gente chegando já ao final aqui do nosso bate-papo, que muito bom, muito proveitoso, né, e muito conhecimento compartilhado, mas às vezes, né, eu te passei a morada aqui, você acabou indo para uma outra morada aqui em Portugal, tem disso, às vezes, e principalmente quando é nome de rua, avenida, aqui é o seguinte, ó, nome de rua, avenida, praceta, e tem mais outra coisa aí, que às vezes é o mesmo nome, e geralmente quando esses nomes militares, né, que aqui é Rua das Forças Armadas. E tem um monte. Aí tem a Avenida das Forças Armadas, Praceta das Forças Armadas, só que é o seguinte, tem vários lugares, você pode botar, não, aqui é Amadora, bota em Sintra, um dia o meu convidado também, que foi o Tonzão, eu passei para ele foi parar lá em Almada. Caraca. Aí por isso que eu já mando para a pessoa eu mando a localização, né, ali direitinho, e mando também a morada, e lá embaixo eu botei até um pouco maior para colocar aqui em Amadora, as pessoas acabam se passando, né? Nossa, duas coisas que eu ainda não aprendi a morar aqui em Portugal. Uma é a roupa certa para sair de casa, que hoje, por exemplo, tô com calor. Eu saí de casa, eu olhei pra janela, tava ventando, falei, não, hoje tá frio. Não, errei, tava calor. E a outra é essa questão do endereço, que, poxa, tem o mesmo nome, diversas ruas mas é bem a gente complicado. vai acostumando. Mas pronto, para me formular aqui a pergunta é isso, dentro desse percurso que você chegou até aqui, às vezes você vem pensando o que é que o Morivaldo vai falar, o que é que ele vai perguntar, o que é que eu vou falar e compartilhar lá no nosso bate-papo, e a gente conversou aqui de diversas situações, claro que você falou principalmente do teu empreendimento, desse projeto que você está junto com o Edson aí, mas talvez você veio com ideia de também de compartilhar algo que você viveu, algo que você está projetando a colocar em prática no futuro, e eu não perguntei, acabei não tocando no assunto. Então eu sempre digo, é a pergunta que eu não fiz, mas você gostaria de compartilhar. Queria que você olhasse nessa câmera aqui e deixasse para os nossos inscritos. Olha, primeiro,
Eu não tenho essa pergunta, foi muito boa a conversa, acho que a gente conversou de tudo que eu estava pensando, mas acho que falando um pouquinho de um sentimento que eu vejo que muitas pessoas têm, é que assim, a gente tem muito medo do desconhecido, né? E tudo que está fora do nosso conhecimento, a gente acaba deixando de lado, e a gente acaba por perder muitas oportunidades com isso, né? Por medo desse desconhecido. E a questão não é a gente não ter medo, mas a gente entender um pouquinho mais que o desconhecido, ele não é tão desconhecido assim. Principalmente no mercado de investimento e de finança, as pessoas que dominam esse mercado têm muito a ideia errada, para mim, de colocar a palavra difícil e de tornar isso muito inacessível, esse conhecimento muito inacessível. E, na verdade, não é. A gente está falando de quanto você investe, quanto você vai receber de volta, não tem dificuldade. É só mesmo o jeito de comunicar, né? Que as pessoas têm essa dificuldade, transformam essas dificuldades. Eu acho que a minha ideia e o meu processo é justamente conseguir deixar isso de uma forma acessível para as pessoas, esse conhecimento e essa experiência que eu tenho, e conseguir falar de igual para igual, porque cada um tem sua área de expertise, né? E eu acho que o diferencial está nisso, você se comunicar, independente de onde a pessoa esteja inserida e qual que é o ramo dela, você conseguir se comunicar de forma clara para ela e o que ela precisa. Então, isso é um pouco do meu processo aqui, que eu estou aprendendo e que estou evoluindo nisso, que é realmente tornar o mundo do investimento e o mundo patrimonial, que é cheio de palavras bonitas, mostrar que não, pode ser simples, ele pode ser acessível, tem jeito de fazer, tem muita boa oportunidade, são coisas que eu faço para mim pessoalmente, e é um conhecimento valioso que a ideia é conseguir passar isso para o maior número de pessoas e beneficiar isso o máximo possível. Acho que é isso. Sensacional, muito bom. E qual o conselho que você dá para as pessoas que queiram investir? Porque as pessoas são muito imediatistas, né? Pensa logo no curto prazo. E para as pessoas que pensam em investir aqui em Portugal, qual o conselho que você dá dentro da tua visão global na questão da economia aqui, dessa questão que aqui os juros são bem baixos? Você passa para... O que é que você passa para as pessoas? É curto, médio ou longo prazo? Tem mercado para tudo, acho que esse é o legal. O legal é que tem mercado para curto, médio prazo. O importante é a gente primeiro entender qual é o nosso perfil, porque assim, cada pessoa é de um jeito e reage a perdas e a altos e baixos de um jeito. Então, muito mais importante que escolher aonde você vai investir é entender o que você é como investidor e o que você está querendo buscar, qual que é. Quando você olha para o objetivo, qual é o objetivo? E entender também que muita gente fala, poxa, eu tenho muito interesse de investir, mas não tenho dinheiro. Mas, poxa, a pessoa tem, por exemplo, anos de rendimento, de IR, e isso, vamos fazer uma alavancagem financeira, entra com uma parte, a outra parte vem do banco, os juros compensa aqui, enfim. É assim, é entender que as possibilidades, elas realmente são infinitas. Precisa ter alguém te ajudando a pensar nas soluções juntos com você. Antes de você colocar os problemas e, puxa, é impossível, não tenho, não dá. Entende, vai um pouco mais a fundo. E o principal de tudo isso, se você não entende, procura quem entende, tá bom? Que vai te esclarecer e trazer, né? Jogar na mesa aí aquilo que talvez você seja ali difícil para você entender, né? Então, tendo pessoas que te passem mais clareza, que te expliquem melhor sobre o assunto, talvez vai ser bem melhor. Isso. E na questão da mudança aqui para Portugal, você chegou a projetar bem antes ou foi assim rápido? Como que foi a tua mudança? Para ter uma ideia, a gente veio, eu conheci Portugal, eu e minha família, a gente conheceu Portugal pela primeira vez em abril do ano passado, mudamos em agosto. Então, assim, antes disso, a experiência que a gente tinha sobre Portugal era a minha sogra, o pai dela é português, então ela sempre falou muito bem de Portugal, sempre falou que a gente ia adorar. O meu pai também já tinha vindo pra cá várias vezes, também tinha falado, então foi muito do que a família trouxe pra gente e da nossa experiência que a gente teve aqui quando a gente veio, ficou um mês aqui em abril, voltou pro Brasil, decidida vir pra cá. E então o teu esposo, ele tem a cidadania portuguesa, né? Que o avô dele? O avô dele é português. O seu então, Parreira, saudades dele, aí, inclusive. juntou então o útil ao agradável e de uma hora para outra. Foi. Vamos Portugal, partiu Portugal. Assim, a gente já sabia que a gente ia sair do Brasil. No final de 2023, a gente estava muito pensando em ir para os Estados Unidos. Só que acabou que, putz, talvez não. E aí, foi só o destino que a gente escolheu um pouco depois. Mas a mudança, ela já estava programada. No caso, você falou comigo também da questão da saudade, isso que bate, isso que dói, quem é que você pensa em trazer para cá? Porque sempre quando a gente vem para aqui, a gente sempre traz alguém.
Minha avó, total, olha, eu falo sempre pro meu marido, quando a minha avó vem pra cá a próxima vez, eu não deixo ela embora. Eu quero muito trazer ela pra perto de mim, ela faz muita falta, realmente ela. Claro que eu queria que todo mundo estivesse aqui perto, né? Mas quando eu penso numa pessoa, a pessoa que você quer trazer, eu quero trazer minha avó. Ah, que legal. Isso aqui Portugal tem essa característica, assim, né? Questão, parece casa de vó. É isso. É aquela coisa bem acolhedora, bem a questão da segurança, da tranquilidade, das coisas que passar lento, né? Eu acho que Você chegou a explorar mais aqui o interior? Porque hoje você mora onde? Você mora em Cascais? Eu moro em Cascais, em Cascais. Eu viajei um pouco, mas ainda não muito como a gente gostaria. A família do meu marido é lá da parte de Coimbra, mas ali pro norte. Quero conhecer, não conheço ainda. Fui para Porto, mas passei pouco. Ainda tem bastante lugar para explorar, mas Cascais me lembra muito Santos, né? Então tem a praia, tem a orla ali, que apesar de não ser parecida, você vê o mar. Então me lembra, é mais sensação de estar em casa, assim, sabe? Então é isso. Sensacional. Então tá aí. Eu quero te agradecer, né, por vir Obrigada aqui, compartilhar a você. um pouquinho da tua história, da tua expertise e também oferecer, né, esse trabalho para as pessoas, esse serviço, né, que as pessoas que estão aí nos acompanhando, que está no Brasil, você que está aqui em Portugal, ou está em outro país também e pensa em investir aqui em Portugal, então procura aí essa profissional que o teu escritório, né, está aí preparado para dar essa consultoria e acompanhar o processo. É isso, e é aquilo, se a gente não fizer negócio, com certeza acaba saindo uma boa conversa e assim, a ideia não é todo mundo que a gente conversa que a gente faz negócio, o importante são as relações que a gente cria, né, e se fizer sentido para a pessoa, para ambas as partes, uma hora vai dar certo, então é isso. Tem muita gente que tem curiosidade só de saber sobre o mercado também e é importante, né? É uma decisão grande, assim. E para as pessoas te acompanhar, conhecer mais o teu trabalho, você usa bastante as redes sociais, onde é que as pessoas te encontram? Olha, eu uso bastante meu Instagram, tem LinkedIn também, mas no Instagram é mais o dia a dia ali, @maiaraferro.co, igual o logo da empresa, então tá fácil ali, tem o link bio também com meu telefone, e-mail, enfim, tem tudo lá. Então tá aí, para conhecer então um pouco mais e acompanhar, né, no dia a dia aí da Maiara Ferro, já segue ela no Instagram. E para você que pensa, né, em investir, pensa em ter conhecimento mais na questão de investimentos, também procura a Maiara, com certeza ela vai ter uma conversa muito boa com você. Maiara, muito obrigado, gratidão, Obrigada por vir aqui você. Participar com a gente. Leva Muito um abraço obrigada. lá para tua família, lá para tuas filhas e o maridão. Pode deixar. Então tá aí, gente, beijo no coração. Quem não assistiu aí do início, vai lá, tá? Vai lá do início para você acompanhar desde o iniciozinho aqui do nosso episódio até o final e você conhecer a Maiara Ferro aqui no Falando Sério Podcast. Beijão no coração. Tchau, tchau.